Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a terceira videoaula da temática Reencarnação, Renascimento, o Nascimento e a Morte. Bom, no primeiro slide, nós vamos relembrar rapidinho o que nós abordamos na videoaula anterior. Então, na videoaula anterior, nós falamos que, quando se fala em evidências científicas da reencarnação, há dois principais ramos de pesquisa, que seriam memórias de vidas passadas em crianças, seriam memórias espontâneas, e regressão às vidas passadas, né, que seria regressões memórias induzidas. Né? Então nós falamos que o principal pesquisador de memórias espontâneas de vidas passadas em crianças é o canadense Ian Stevenson, e falamos que queria abordar a regressão às vidas passadas nessa videoaula. Aqui nós trouxemos aqui uma sugestão de um vídeo, de um filme, que aborda um caso real de reencarnação, só que nesse caso aqui é da vida adulta. É muito raro isso acontecer, né? É por isso que os casos do Ian Stevenson foram basicamente com crianças, ali até em torno de 8 anos, que é onde essas memórias espontâneas são mais comuns. Mas acontece de vez ou outra aparecer um adulto por meio de sonhos e por meio até de visões, quando estão acordados, relembrar de uma vida passada e depois que for pesquisar, se certificar realmente que aquilo que estava vendo não era fantasia. É o que aconteceu, né, com a história real desse filme, então fica aqui a sugestão. Tá? Mas vamos agora falar um pouco sobre regressões de vidas passadas. Vamos lá no slide 2. Quando nós pesquisamos sobre os principais nomes de vidas passadas, nós nos deparamos com o nome do francês Albert de Rocha. Né? Foi um engenheiro militar, coronel e conde, e consta-se que ele foi o primeiro que sistematizou a técnica da regressão de memória. Ele viveu ali em 1837, morreu em 1914, era um autodidata, né? E se interessou muito por pesquisas psíquicas e magnetismo, e essa sistematização, ele escreveu esse livro, As Vidas Sucessivas, que a primeira edição foi em 1911, edição francesa. Nesse livro, então, ele relata, né, as 18 pessoas que ele fez essa regressão de memória de um período de 1903 e 1910. Bom, mas nós colocamos aqui sistematizou porque no próprio livro ele cita que o Leon Denis, num congresso espírita que teve, em 1800, cita, né, que um congresso espírita que teve, que em 1887, lá na Espanha, um fundador do grupo espírita A Paz na Espanha, chamado Fernandes Colavida, né, conhecido como Pirineus, conhecido como Kardec espanhol, né, por ter introduzido o espiritismo na Espanha, ele já relatou que ele fez uma experiência com um sonâmbulo e também fez recordação de existências passadas. Mas como é o primeiro livro que aparece de maneira sistematizada essas vidas sucessivas, então dá esse mérito ao Alberto de Rocha, e fica aqui a sugestão, que é um livro muito interessante também, que ele faz um apanhado histórico sobre essa temática, falando do magnetismo, falando da hipnose, e depois relata a sua experiência. Né? Alberto de Rocha ele é muito conhecido no meio espírita e muito respeitado as suas pesquisas, então vale a pena aqui citá-lo. No slide 3, nós também nos deparamos com um outro caso famoso relacionado a vidas passadas, que foi o caso de Bridey Murphy, né? Que é o seguinte: existiu um empresário né, Maury Bernstein, que ele era um entusiasta do hipnotismo, ele era autodidata, e fazia algumas experiências com hipnotismo, só que ele tinha umas experiências relativamente sérias, porque ele não fazia aquele exibicionismo de show. Ele realmente tentava verificar até onde ele poderia ir com a hipnose, no sentido de conversar com a pessoa e obter algumas informações interessantes dessa conversa. Bom, aí ele tinha um casal de amigos, né, e a esposa desse amigo dele, ela era muito fácil, ela era muito suscetível de ter uma hipnose profunda. Tá? Ela ficou conhecida como Ruth Simmons, mas é um pseudônimo porque o casal tinha muito
aversão em aparecer, então teve que ser chamado por nomes falsos. E hoje a gente sabe que o nome dela é Virginia Tiger. Então ele fez esse relato com ela, e até então ele não perguntava sobre vidas passadas, mas um dia ele resolveu perguntar, né, para ver o que poderia sair, né, dessa pergunta. Aí quando ele perguntou, ela de repente começa a relatar então uma vida que ela teve na Irlanda, né, só com tamanha riqueza, falando do nome do seu ex-marido, falando da região que ela morava, falando de onde ela trabalhava, como que ela morreu, que eles ficaram abismados com toda aquela história, né? E ele publicou isso então, fez 3 artigos, publicou no periódico americano, chamou muita atenção da sociedade da época. Depois ele fez um livro, que é esse aqui, né, o caso de Baden-Murphy, que foi editado em 1956 nos Estados Unidos. Foi tão famoso o caso que aqui está uma manchete de um jornal, né, falando dele, resolvido o caso Baden-Murphy. Bom, se vocês digitarem esse caso na internet, e tem um filme também dele em preto e branco, quem quiser, tá? Vocês verão vários sites, vários blogs, né, taxando esse caso como uma farsa, de que ela imaginou coisas da infância e de que tudo que ela falou estava errado, mas não é bem assim, né? Então tem muita tendência negativa nessas análises. A melhor análise que nós encontramos é essa que está nesse blog Bruno Tavares, que vocês podem digitar assim, entre aspas, no Google. Baden-Murphy, depois Hermínio Correia de Miranda. Aí ele vai falar uma análise muito bacana sobre esse caso, mostrando os pontos negativos, os pontos positivos, as críticas, aonde essas críticas não eram críticas honestas. Então, para quem que tiver uma visão, quiser ter uma visão mais imparcial desse caso, eu sugiro então esse artigo, tá? Mas vamos lá, vamos para o slide 4. Bom, até então, quem tratava desse tipo de assunto eram magnetizadores, espíritas ou não, e tinha como principal foco uma pesquisa específica e mediúnica, mais de curiosidade, né, de entender esse processo, esse fenômeno. Então, não se tratava ainda das consequências terapêuticas desse processo. Isso começa a modificar no Ocidente a partir desses 4 nomes. E a gente faz questão de falar no Ocidente porque a gente tem muita pouca informação de como que essa sistematização se deu no Oriente, né? A gente sabe, obviamente, que no Oriente, né, a reencarnação é muito mais aceita do que no Ocidente, mas com relação à recordação induzida de vidas passadas, a gente ainda tem pouco acesso a esse tipo de literatura para se estabelecer um histórico, né? Mas no Ocidente a gente tem então o Morris Netherton, nasceu em 1975 e até então a gente não conseguiu encontrar a data da sua morte, então acreditamos que esteja vivo. Se assim estiver, estaria com 85 anos. A mesma coisa é Edith Fiore, 1930 90 anos. O Brian Wells, 1944 76 anos. E a Ellen Van Ba. Essa sim, nós encontramos uma data de falecimento, 1925 1986. Vamos então falar um pouco desses 4 personagens. Então toda vez que a gente busca sobre regressão de vidas passadas, esses 4 personagens são citados. Há outros também, tá? Mas esses 4 são aqueles que aparecem mais vezes, são citados mais vezes. A história do Morris Netherton é o seguinte, ele é PhD em psicologia e isso é interessante. Todos os 4 agora não são mais entusiastas, eles são da academia, se formaram na área de psicologia ou psiquiatria, com exceção do Brian Wells, que é psiquiatra, os outros 3 são psicólogos, boa formação, com PhD inclusive. E os 4 não acreditavam em reencarnação, era cético contra isso, e foram levados a essa temática por, né, cada um por um chamado, digamos assim. O chamado do Morris Netherton foi o seguinte, ele era formação de protestante, e ele começou a ter um sonho recorrente de que ele estava numa embarcação que afundou no mar. Aí, uma vez ele tentou então fazer um processo de regressão, é porque existe a terapia regressiva dessa vida, tá? Você vai regredindo até tentar encontrar
um momento exato em que algum trauma aconteceu para você tentar resolver aquele trauma. Então ele tentou fazer essa sessão de regressão e acontece que ele viu essa vida, né, essa vida anterior, e nessa vida anterior ele conseguiu, por meio dessa sessão de regressão, identificar o nome do barco e o nome dele naquela época. Tá? Bom, ele então resolveu pesquisar, né, porque era do local que ele poderia ir, não era tão distante assim a época, e isso acontece. Muitas regressões nesse livro que a gente cita, né, e nos outros que a gente vai citar, uns livros em geral sobre essa temática, tem muitos casos que dá para você averiguar, mesmo que seja em um passado longínquo, numa região distante, dependendo dos itens relatados, dá para você fazer uma pesquisa e encontrar alguns dados que são relatados. Né? No caso dele, então, ele foi atrás e descobriu, veja bem, que o barco que ele sonhava e o nome que ele tinha naquele momento realmente existiu. Tá? Então ele descobriu e começou então a se interessar bastante por esse assunto a partir desse acontecimento. Ele começou a levar mais a sério a hipótese das vidas passadas, até que em 1967 ele desenvolveu então um método próprio, né, de condução a esse estado alterado de consciência, sem necessidade do emprego da hipnose clássica, né, chamada hipnose passiva, com um método que ele utilizou com a hipnose ativa. E é ele que cunhou, né, o nome de terapia de vidas passadas, né, então começa com ele esse nome. Em língua portuguesa, um livro que nós encontramos dele, que vale a pena dar uma olhadinha, é Vida Passada, uma abordagem psicoterápica. A próxima personagem é Edith Fiore, também PhD em psicologia, também não acreditava em vidas passadas, mas ela fazia regressão de memória para fins terapêuticos, regressão de memória nessa vida para fins terapêuticos. Então ela estava cuidando de um paciente que ele tinha complexas inibições de natureza sexual. Aí numa sessão ele começou a falar naturalmente de 2 ou 3 existências em que ele era um padre católico. Como ela sabia que ele acreditava em reencarnação, ela começou então a deixar aquelas informações de banho-maria, digamos assim, porque ela poderia ser fruto da imaginação dele, poderia ser fruto do inconsciente dele, né? Ou seja, poderia ser várias coisas que não necessariamente um fato real. Mas acontece que depois dele começar a narrar essas existências, ele curou-se dos seus distúrbios. Tá? E outra, começaram a aparecer outros pacientes que citaram casos semelhantes de vidas passadas e esses pacientes também que se curaram. Aí isso a deixou intrigada, ou seja, como é que frutos do inconsciente, fenômenos do inconsciente desconhecidos, são citados por pacientes diversos, com riqueza de detalhes, e tem um resultado concreto de melhora. Né, gente? Para quem é especialista e experiência dela ali na prática, vivenciando, fazendo análise dela, ela viu que poderia ter algo mais. Tá? Então, com isso, ela começou a fazer sua pesquisa e conduziu, então, mais de 6.000 regressões e 20 anos de trabalho terapêutico, se convencendo, então, a partir daí da realidade da reencarnação, porque numa boa parte dessas regressões, ela obteve curas fantásticas de traumas dos seus pacientes e, com a riqueza de detalhes, ela começou, então, a crer na reencarnação e fazer, então, terapias em que essa abordagem também estava presente. Um livro que nós encontramos dela em língua portuguesa é esse aqui, uma psicóloga americana revela que já vivíamos antes, o título do livro é Já Vivíamos Antes, Edith Fiore. Fica aí a sugestão. No slide 7 nós temos então o mais famoso, o mais midiático, né? O Brian Wells, né? Nascido em 1944. Também bastante gabaritado, fez medicina em Yale, né? Em 1970, estagiou na New York University Medical Center, muito conceituada, voltou para Yale, faz especialização em psiquiatria, presidente emérito do Departamento de Psiquiatria do Monte Sinai Medical Center, onde ele trabalha, um hospital bastante conceituado, professor clínico de psiquiatria. E é interessante a gente citar esse histórico, né,
porque, de novo, não são entusiastas, são pessoas com uma sólida formação acadêmica, universidades famosas, inclusive. Porque muitas vezes, quando você pesquisa sobre isso na internet, aparece bastante artigos de pessoas céticas que criticam. E uma das críticas mais recorrentes é a questão da fraude. Só que são fraudes que são levantadas como hipóteses, mas em nenhum momento aparece uma prova, né, dessas fraudes. E todos esses três que foram citados até agora já estão vivos ainda, estão aí, sei lá, com mais de 30 anos no mínimo, mais de 40 anos no mínimo de pesquisas mais consolidadas nessa área, e até o momento não apareceu nenhuma prova de fraude concreta, né? Então é complicado, a gente sempre tem que ficar alerta com a questão da fraude de fato, mas também não pode ser desonesto, né, ao ponto de taxar todo mundo como sendo fraudulento, né? Seja, não tem como enganar todos o tempo todo, numa hora aparece. Se não apareceu e teve muito tempo para isso acontecer, a gente tem que dar o voto de confiança também, né? E outra coisa, além disso, eles são muito criticados porque fala-se que eles não consideraram as outras hipóteses possíveis do fenômeno. Ou seja, há vários fenômenos do inconsciente, pode ser uma imaginação muito ativa, um desejo de ter aquele caso solucionado, uma maneira do consciente contar o caso de um outro modo, pela vergonha muito grande do trauma. Ou seja, eles sabem disso, né? Faz parte da formação acadêmica deles esse tipo de análise. E quando eles relatam isso nos livros dele, né, não só o Barrow como os outros, nesse caso Muitas Vidas, Muitos Mestres, o Barrow vai falando sobre isso e vai falando que tudo isso ele analisou e não viu nada parecido em toda a sua carreira médica, né? Então a gente tem que também dar um voto de confiança, principalmente aqueles que têm uma formação sólida, na capacidade que ele tem de analisar o processo. E outra coisa, leiam vocês mesmos esses livros que estão citados na íntegra. Tentem vocês mesmos sentir a história. Tentem vocês mesmos perceberem a riqueza de detalhes. Tá? Ou seja, não se deixem desanimar pela primeira crítica que vocês veem por aí, porque muitos desses que criticam não leram os livros na íntegra, e a gente tem certeza disso pelos comentários que são feitos. Eles pincelam algumas passagens, mas eles falam coisas que o próprio livro esclarece. Tá? Então fica aí esse desabafo, digamos assim. Mas vamos voltar para o Barrow. Então, nesse livro, ele relata como tudo começou. Né? Ele tinha uma paciente chamada Catherine, é um nome, um pseudônimo, que ele estava tratando de uns traumas, de uma sobrevivência muito forte, e ele estava tratando há um bom tempo com ela por meio de hipnose de regressão. E regredia em determinada época da vida dela, aparecia ali um fato específico que poderia ser uma fonte do trauma dela, trabalhava isso e depois ele não via melhora, né? E isso estava já acontecendo um bom tempo. Até então que ele relata aqui, ó, entre aspas, a fala dele, que eu tirei de um trecho do livro, que relata então que numa sessão ele foi levando ela até a idade de 2 anos e ela não se lembrou de nada importante. Então ele diz em tom firme, porque ele falou, poxa, pode ser menos que 2 anos, então eu não sei se é 1 ano e meio, se é 1 ano. Aí ele falou em tom firme, volte para a época em que surgiram os seus sintomas. Mas em nenhum momento ele estava falando de vidas passadas aqui, porque ele não acreditava nisso. Ele acreditava que alguma coisa antes de 2 anos poderia aparecer. Quando ele disse isso, e ele próprio coloca aqui, eu estava totalmente despreparado para o que vinha em seguida, ele ficou admirado com a resposta dela. Porque daí ela começa a relatar, com riqueza de detalhes incríveis, uma vida que ela teve numa encarnação passada, em que ela era do sexo masculino. Né? Bom, aí eu não vou falar mais para não dar um spoiler do livro. Né? Depois ele explica no livro aqui como que ele demorou para assimilar esse processo, ele explica esse detalhe, ele explica o que veio depois de tudo isso, quanto tempo que ele teve que amadurecer, criar coragem para escrever o livro, pois ele sabia que seria rejeitado pelo meio mais cético da academia. Tá? Então fica aí a dica de leitura, que esse é um livro fantástico. E em português, há um outro livro dele também chamado Só Amor Real, que vale a pena ser lido. Há outros também, porque ele é o mais midiático, tá? Mas esses dois, digamos assim, já dá para entender a obra dele. Tá? Próximo. Esta vale a pena a gente falar um pouco mais. Ellen Van Baal, tá? PhD em psicologia também era cética quanto à reencarnação, até que ela passa para a seguinte situação.
Ela vai visitar uma cidade histórica dos Estados Unidos, uma biblioteca, e isso tudo ela relata nesse livro aqui, ó, recordando vidas passadas, depoimentos de pessoas hipnotizadas, todo esse relato que você precisar está aqui com mais detalhes, tá? Aí ela pega um livro e ao pegar o livro ela tem uma sensação de déjà vu, em francês, ou déjà vu, né, em português, muito intensa, de tal maneira que ela vê uma imagem dela no passado, com aquele livro e outras situações acontecendo, e ela então começou a ficar, né, intrigada, começou a se autoanalisar, né? Ela era muito experiente já em clínica, né? E ela começou a se questionar. E uma pergunta que ela fez foi: será que essa experiência era pura fantasia ou refletia uma realidade que eu nunca suspeitara antes? Então ela já ouviu falar de reencarnação, então ela começou a fazer, então, ela montou um protocolo de pesquisa muito interessante. E ela considera, assim, que ela está para a regressão de vidas passadas aqui no Ocidente, da mesma maneira que regressão induzida, né? Da mesma maneira que o Stevenson está para memórias espontâneas das crianças, pelo protocolo de pesquisa que eles elaboraram. Qual foi o protocolo de pesquisa que ela elaborou? Ela não queria pegar dados individuais, porque ela sabia que existia críticas desses dados individuais, dessas memórias poderem estar viciadas assim por algum fenômeno do inconsciente desconhecido. Então ela queria fazer uma análise estatística. Então o que ela fez? Ela pegou um grupo estatístico razoável de 1.200 pessoas e mais de 1.100 relatos, né? E foi uma pesquisa aí que durou 10 anos. Então ela fazia perguntas diversas para essas pessoas que poderiam ser verificadas por meio estatístico. Então eu perguntava em qual época a pessoa estava, qual é o vestuário que ela estava usando, em qual classe social que ela se encontrava, qual era o sexo dela, etc. Essas coisas a gente consegue, por meio de documento histórico, verificar. E outra coisa que é interessante, dependendo da época que a pessoa estava e dependendo da cultura da pessoa que estava sendo hipnotizada, ela não tinha muita leitura sobre aquilo. Isso não aparecia na televisão na época que ela fez isso, não existia internet, então era mais difícil de você obter esse tipo de dados. Então se a pessoa, por exemplo, estava numa cidadezinha do interior ali nos Estados Unidos e relatava uma época antiga lá na China, dificilmente ela tinha dados históricos sobre aquilo, tá? Bom, o que aconteceu? Aconteceu isso que está ali no slide 9, que está escrito com mais detalhes no livro, tá? Ela encontrou dados insignificantes quanto a divergências históricas. Mesmo com todas essas diversidades, mais de 1.200 pessoas e mais de 1.100 relatos, ela encontrou apenas 11 casos que continham alguma divergência histórica. Por exemplo, a pessoa fala que estava vivendo na Ásia no século X e ela estava comendo com garfo e faca. E quando vai se verificar, naquela época na Ásia não existia garfo e faca, tá? Mas quando ela verificava a questão da classe social, realmente era a classe social mais comum naquela época, naquela região, o vestuário batia, tá? Então, gente, apenas 1% dos casos não batia, 99% coincidiam, tá? Outra coisa, no slide 10, geralmente há pesquisas que mostram, por exemplo, aqui a pesquisa do Harold, que ele aplicou esse ao norte-americano, e se eles pudessem escolher, eles escolhiam ser da cor branca e do sexo masculino. Então esperava-se, né, que se isso fosse fruto da fantasia, a grande maioria iria falar que era do sexo branco e da cor do sexo branco, da cor branca e do sexo masculino. Bom, outra coisa também, boa parte das críticas com relação à recordação de vidas passadas é que a maioria, sempre por meio do ego, o ego quer se vangloriar, né? Se não for um caso verdadeiro de fato, a fantasia sempre quer aparecer. Então a pessoa vai se imaginar sendo um conde, um rei, um príncipe, algum personagem importante, mas ela não verificou isso, tá? Quase a totalidade dos seus casos eram sujeitos de pessoas simples, que vivia vidas difíceis, cansativas, chatas e sofridas. Eram camponeses, escravos, pessoas comuns, tá? E isso foi interessante. E no slide 11 é aquilo que ela considerou mais preponderante. Ainda não. No slide 11 é a questão do mundo de renascimento.
Então, é número de renascimento correspondente à população da época. Então, aquela época em que tinha mais pessoas no mundo era onde, estatisticamente, os 1.200 pessoas falavam que já tinha alguma vida. Então, olha só que coisa bacana. No slide 12, aí sim, essa foi aquilo que para ela foi preponderante, né, entre aspas, aqui está até a fala dela, que foi a incrível concordância na distribuição de sexos nessas épocas. A gente sabe que ao longo do tempo há uma tendência da distribuição de sexo masculino e feminino ser quase que meia-meia, né? Às vezes dá um pouquinho mais um pouquinho menos o outro. Então veja bem, pessoas diferentes que não estavam conversando entre si, cada um relatando e não estavam sabendo o que a outra estava dizendo. Quando falava que ela estava na, sei lá, 1.200 na Europa, né? Que sexo você estava? Feminino, o outro. 1.200 e tanto na Europa, que sexo estava? Masculino. Quando ela fazia essa análise estatística, ela verificou que dava exatamente não, dava aproximadamente meia-meia. E quando ela verificava com os dados históricos, batiam. Falei, bom, peraí, como é que as pessoas iriam fantasiar e iria dar uma coincidência enorme na estatística? Né? Porque daí não são 10 pessoas, são 1.200 pessoas. Então, estatisticamente é relevante. Tá? Então, para ela, esse foi o fator mais preponderante e a partir de então ela ficou totalmente convencida que não era um fenômeno de fantasia, nem que a reencarnação realmente existia. Então, olha só que protocolo de pesquisa bacana, né? Ou seja, da mesma maneira que o que o Ian Stevenson fez, se a ciência quiser fazer em larga escala, ela pode fazer, né? Mas a gente sabe que a ciência é majoritariamente cética e dificilmente isso vai vingar. Mas se quisesse também fazer o que ela Van fez, também poderia ser feito. Ou seja, dá para comprovar? Dá, basta querer, basta ter boa vontade quanto a isso e ser sincero na pesquisa, né? Não já ir querendo detoná-la, querendo desacreditá-la, e com mente aberta e deu o que der a gente aceita. Mas enfim, mesmo que a ciência ainda esteja preconceituosa quanto a isso, quem quiser ler esse livro e tiver alguma dúvida, leia com cuidado, né? Se for o seu chamado nessa vida para esse tipo de assunto, for aquilo que vai orientar um pouco a sua vida nas suas reflexões existenciais, eu tenho certeza que esse é um dos livros que vai fazer esse gatilho, que vai fazer esse despertar, tá bom? Outra coisa também que ela colocou é o seguinte, as motivações, alguns detalhes da pessoa antes de que levaram ela a nascer. A gente conta bastante desse tipo de reflexão nas obras de Kardec e nas obras do Chico Xavier, principalmente nas obras do André Luiz. Não acredito que ela tenha lido, né, as obras do Chico, com certeza não, porque nessa época ainda não estava sendo traduzido em larga escala. Do Kardec, não sei, né, mas como essas principais coisas e detalhes aparecem na obra do Chico, então eu acredito que ela não tenha lido. Quando ela fazer algumas perguntas para eles, né, isso vocês podem ver com mais detalhes no livro, tem outras perguntas lá. Por exemplo, escolha do nascimento. A maioria das vezes as pessoas aceitaram voluntariamente o seu nascimento e foram de maneira planejada. Né? 81% dos sujeitos pesquisados desejaram voltar à Terra e apenas 19% não fizeram por livre escolha. Tá? Muitos deles só aceitaram isso sobre protesto e outros só aceitaram após a orientação dos planejadores ou conselheiros. Apareceu os Senhores do Carmo. Na obra Mensageros, Missionários André Luiz, fala da questão da reencarnação, da questão daqueles espíritos que planejam a reencarnação. Fala que nem todas as reencarnações são planejadas, a maioria são, mas nem todas são. Tá? Então bate um pouco com o que a gente tem, né, na literatura. Outra coisa que bate também é a questão do motivo do renascimento. Né? Então, boa parte falou que precisava terminar tarefas inconclusas, corrigir erros cometidos, despertar capacidade de desenvolver-se interiormente e espiritualmente, superar limites, romper barreiras e entraves restritivos, obter aprendizado sobre várias questões de maior amplitude, aprender a amar sem posse ou apegos, e outros motivos, né, como superar o medo, aprender humildade, amar sua mãe. Isso também, né, é interessante e bate com o que a gente tem na literatura. Outra coisa que bate também é a escolha de parentes e amigos. Né? 87% responderam que já conheciam algum parente que estava com ele, já viveram antes. Apenas 13% responderam que não, ou não sabia responder. E outra coisa interessante é a troca de papel. Né? Uma mãe que volta a ser como irmã, um marido que volta a ser como filho. Né?
E é uma troca que não tem um padrão, ou seja, não tem como se definir qual que será, né? O que a literatura também mostra, que a gente sempre está, né, enquanto a gente não resolve os nossos problemas, a gente sempre está em voltas com pessoas que nós já vivemos, e essa troca realmente ela existe. Bom, terminando esses principais personagens, nós fomos então atrás de verificar o que se tem produzidos, né, no meio científico com relação a esse assunto. Nós encontramos então esse periódico, né, muito famoso na área de neurologia, psicologia e psiquiatria, e encontramos esse artigo. Ó, né, deveria a psicoterapia ser considerar a reencarnação, né, do Júlio Pérez, publicado em fevereiro de 2012. Tá? Então, e lá nesse artigo ele fala de outras referências, né, vale a pena dar uma olhadinha. Quando a gente foi pesquisar quem é o Júlio Pérez, nós encontramos então que ele tem a clínica Júlio Pérez, e lá a gente contou um curso que ele dá que trata exatamente desse assunto, reencarnação e psicoterapia, como abordar eticamente as crenças espirituais dos pacientes que buscam psicoterapia. E quando a gente foi atrás de quem estava por trás desse curso, ali no slide 18, ou seja, quem eram os ministrantes, nós encontramos a professora doutora Maria Júlia Prieto Pérez, né, que era graduada em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, e ela é criadora da terapia restaurativa vivencial Pérez. Ela foi uma das alunas do Morris, né, que cunhou o termo terapia de vidas passadas, e ela é aquela considerada que trouxe essa terapia para o Brasil. Então olha só que coisa interessante. E o coordenador, o autor do artigo lá, é o Júlio Pérez, né, psicólogo clínico e doutor em neurociência e comportamento do Instituto de Psicologia da USP, fez pós-doutorado no Centro de Espiritualidade e Mente da Universidade de Pensilvânia, né, investiga efeitos neurológicos da psicoterapia através de neuroimagem, ou seja, bastante conceituado. Na realidade, eles têm uma pesquisa bastante interessante que é exatamente verificar a questão de neuroimagem com pessoas que estão sonhando apenas, que fizeram uma terapia em alguma idade dessa vida e com vidas passadas. Estão verificando através da imagem do cérebro se há diferença desse processo. Então fica aí essa dica também. Por fim, né, a gente gostaria de terminar com a seguinte pergunta. Vocês já tiveram, né, uma visão geral da reencarnação? Então, sou uma amiga sua que chama Maria. Perguntar para vocês, eu, Maria, reencarnarei novamente? Qual que seria a resposta? A resposta seria essa. Não, você, Maria, não reencarnará novamente. Eu sei que vocês ficaram um pouquinho intrigados, esperavam uns 5 respostas, mas a gente vai entrar em detalhe do porquê do não na próxima videoaula. Até lá!